Você se posiciona da maneira correta nas situações da sua vida? Você cria uma estratégia quando você precisa fazer algo? Hoje eu quero falar com você sobre posicionamento e estratégia. Mas antes, eu quero pedir para você curtir o vídeo, comentar e compartilhar. E também ative o sininho para que você possa receber os vídeos novos. O tema da mensagem de hoje, ele vem do livro de Esté. Mas antes de falar sobre a mensagem, eu quero fazer um breve resumo de quem foi Esté, né? Esté é um dos livros do Antigo Testamento, é um dos meus livros preferidos, inclusive eu amo esse livro, Deus fala muito comigo através dele, todas as vezes que eu medito nesse livro. Eu tenho uma ligação muito forte com Esté por vários motivos, mas a Esté, ela era uma judia, ela era órfã de pai e mãe, e ela foi criada pelo primo dela, Mordecai. Ela vivia no reino da Pérsia, na capital de Suzã, né, na época que os judeus eles estavam exilados, eles tinham sido levados exilados pela Babilônia, e depois do reino persa eles conquistaram a Babilônia, então ela vivia na capital de Suzã. Ela era uma garota comum, né, como muitas pessoas hoje em dia, órfã de pai e mãe, enfim, criada pelo primo, não tinha lá tantos privilégios, exilada, vivia numa terra que não era a terra dela. Então, eu me identifico com ela por várias coisas, né, em vários motivos. E o rei estava dando um banquete, naquela época o rei estava dando um banquete, e ele convidou a rainha, né, que era a rainha na época, para que ela se apresentasse diante dos convidados dele nesse banquete. Porém, a rainha negou esse convite, ela não se apresentou diante dos convidados, assim, desonrando o rei, desrespeitando-o. Então, o rei fez um decreto e ele expulsou a rainha, né, do seu trono, ela foi destronada, e por conta disso ele precisava de uma outra rainha. Ele não podia ficar sem rainha. Então, todas as moças virgens da região foram convocadas para se apresentarem diante do rei. Foi assim que Esté se tornou rainha, né? Ela passou por um processo aí de 1 ano, onde ela foi preparada durante 1 ano para se apresentar ao rei. E ela foi a escolhida, ela foi favorecida por Deus, né? Deus já tinha um plano do porquê ela se tornar rainha. Então, Deus a favoreceu e o rei a escolheu como rainha. Então, foi assim que Esté se tornou rainha do reino da Pérsia. Naquele tempo, tinha um homem que ele era inimigo dos judeus, que se chamava Ramã. Então, ele queria destruir o povo judeu a todo custo. Ele conseguiu convencer o rei a fazer um decreto, onde nesse decreto, em uma data específica, todo o povo judeu seria exterminado. O rei aprovou esse decreto e quando Mordecai, que era o primo de Esté, ficou sabendo dessa notícia, Mordecai era um homem de Deus e um homem muito sábio, ele ficou muito triste, né, com a notícia, todo o povo judeu lamentou e chorou por conta disso, e a Esté, quando ficou sabendo disso, ela teve medo, porque Mordecai pediu para que ela se apresentasse diante do rei e para que ela clamasse pelo povo e pedisse misericórdia para que o povo não fosse exterminado. E como muitos de nós, né, hoje em dia, nós temos medo quando alguma coisa nos é confiado, quando alguém coloca algo nas nossas mãos para nós fazermos, e ela tinha esse poder de fazer isso. Porém, a princípio, ela não quis fazer, ela negou. E é aí que entra a palavra que eu quero trazer para vocês hoje. Quando ela ficou sabendo da notícia, ela falou que não podia comparecer diante do rei, porque naquele tempo você não podia comparecer diante do rei sem você ser chamado por ele. E se você não fosse convidado, você não podia comparecer na presença dele. E já fazia 30 dias que ela não era chamada, né, para ver o rei. Então ela usou disso para falar para Mordecai que ela não tinha como fazer isso. E aí Mordecai, muito sábio, como sempre, foi e disse o seguinte para ela. Lá em Esté, capítulo 4, versículo 13 a 14. Mordecai mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus você escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? E é aí que entra o posicionamento e a estratégia. Depois que Esté recebeu essa palavra, ela decidiu se posicionar, ela decidiu
que ela criou uma estratégia para que ela fosse bem sucedida diante do rei, né? Que foram 3 coisas, tá? A primeira lição do livro de Esté, são as 3 lições que eu quero trazer para vocês. A primeira lição: tenha bons conselheiros ao seu lado. Esté, ela foi se aconselhar com Mordecai, e Mordecai era um homem muito sábio e um homem de Deus. Então quando você for buscar se aconselhar com alguém, busque se aconselhar com alguém que você sabe que é sábio, alguém que segue os princípios de Deus, que vive debaixo dos princípios de Deus, porque uma pessoa que realmente você vê que ela é usada por Deus, porque essa pessoa ela vai saber te aconselhar. Então, foi o que Esté fez. Ela sempre buscava conselhos com Mordecai. A segunda: se posicione diante das situações da sua vida. Fé é movimento, fé é ação. É você agir, mesmo não vendo o que vai acontecer, com a certeza de que aquilo vai acontecer. E a terceira lição que pode ser tirada do livro de Esté é: tenha uma estratégia. Qual foi a estratégia que Esté criou? Esté decidiu, ela e as criadas dela, ela convocou, passou a mensagem para Mordecai, para que todo o povo judeu jejuasse junto com ela, que ela e as criadas dela também iriam jejuar durante 3 dias e 3 noites, para não comerem nada, apenas tomarem água. E aí ela foi buscar primeiro em Deus um direcionamento, para que então ela fosse se apresentar diante do rei. Então, busque uma estratégia, monte uma estratégia, busque primeiro no Senhor. Se você tiver uma decisão importante para tomar, todas as vezes que você tiver uma decisão importante para tomar, eu faço isso todas as vezes que algo vem e eu preciso tomar uma decisão. Uma outra coisa também que eu aprendi: não tomar decisão precipitada, decisão rápida demais, sem pensar. Antes eu era muito assim, eu tomava muitas decisões no calor do momento. Hoje em dia eu não faço mais isso. Então, tenha um tempo para pensar e monte uma estratégia. Busque no Senhor primeiro. Eu sempre jejuo antes de decidir alguma coisa, principalmente quando é coisas muito, muito importantes, como por exemplo o canal. Foi uma coisa que, mesmo recebendo muitas palavras de que era para eu fazer esse canal, eu busquei direcionamento do Senhor, eu jejuei para Deus me confirmar. Deus me confirmou que era para fazer. Quando eu mudei para um outro estado, eu também busquei direcionamento do Senhor, e eu só me mudei quando Ele disse que era para eu mudar. Isso levou um processo aí de mais ou menos 1 ano. Então, desde quando eu recebi a palavra até realmente acontecer a minha mudança, foi 1 ano. Então, busque direcionamento no Senhor antes, jejue, faça propósito com Deus, faça como Esté fez. Por conta desses 3 princípios que ela seguiu, ela conseguiu salvar não somente a vida dela, mas a vida de todo o povo judeu. Um beijo e até o próximo vídeo.